Olá, eu me chamo Maurício Gusberti. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a minha história de duas cirurgias da coluna devido à espondilolistese grau 3 de L5 sobre S1. O que é a espondilolistese? Espondilolistese é um escorregamento de uma vértebra sobre a outra. No meu caso, a L5 escorregou 3 níveis à frente da vértebra S1, como eu vou mostrar agora no exame que eu tenho. Assim era a minha coluna sem cirurgia. Como pode ver, essa vértebra L5, essa S1 que é o sacro, como mostro na seta, ela estava para frente. Essa parte de trás da vértebra ela deveria estar aqui. As causas para isso acontecer são diversas. Pode ser devido a um trauma de infância, uma malformação, que provavelmente seja o meu caso. Então as causas são as mais diversas. Eu tenho essa condição desde criança, eu descobri só quando adulto e fiz cirurgia só quando adulto. A cirurgia ela é feita para reposicionar essas vértebras, no caso para trás, realinhar a coluna e descomprimir, principalmente descomprimir a região nervosa que é atingida e causa muita dor. No meu caso causava muita dor, não conseguia ficar de pé, isso limitava a minha vida em absolutamente todos os aspectos. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia passear, eu não conseguia uh, ter momentos de lazer. Desde a escola eu tinha um desconforto, isso foi agravando. Eu só vi a real gravidade disso já quando adulto, quando eu fiz um exame e eu constatei e foi agravando a situação. Eu busquei o tratamento conservador de todos os aspectos possíveis e acabou que nenhum tratamento teve efeito e eu fui atrás de fazer uma cirurgia. A cirurgia eu fiz há vários anos, é uma cirurgia de alta complexidade, mas necessária no meu caso. Cada caso deve ser analisado de uma forma individual. A minha primeira cirurgia, eu fui descobrir depois, 2 anos depois, que não foi utilizado enxerto ósseo, por isso causava instabilidade, por isso que eu não melhorei. Então eu precisei refazer essa cirurgia. Esse meu segundo médico constatou essa falta de enxerto e solidificação óssea que causa a instabilidade. E isso, mesmo com os parafusos, ainda mais quando a gente é jovem, preso, ele mexe. Ele vai mexendo as vértebras e vai lesionando o nervo, porque estava muito próximo, não foi possível puxar de volta a vértebra no lugar desde a primeira cirurgia. Então, precisou refazer para colocar dessa vez o enxerto, tentar, talvez, se fosse possível, realocar essa vértebra, colocar no lugar, mas não foi possível porque tinha o risco de eu não movimentar os pés. Então foi feito o possível dentro das condições que eu apresentava naquele momento. A minha cirurgia durou 7 horas, tinha muita fibrose devido à primeira cirurgia. Como eu comentei, não deu para puxar de volta as vértebras por causa desse risco de não mover mais os pés depois, que é chamado de pé caído. Nessa segunda cirurgia eu acordei com muito mais dor do que a primeira, a morfina não adiantava. Sofri bastante assim, mas a esperança de eu ficar bem era muito maior, desde sempre ao longo de dá para dizer 2 décadas, porque mesmo que eu não soubesse da questão, é desde a infância que eu tenho desconforto. Eu não tinha ciência lá quando eu era criança, mas eu não conseguia ficar de pé. Às vezes até era visto como preguiçoso, uh, e, e aí eu não entendia, eu achava que aquilo era normal. Desde criança eu sempre adorava andar de bike, trabalhos manuais, gostava de fazer trilha. Eu infelizmente tive essa infelicidade, né, de não ter melhorado. Não tinha plano de saúde, até hoje não tenho. Até hoje não consegui auxílio doença. Então, só para contextualizar tudo, para vocês saberem, às vezes até se identificarem que já passaram pelo mesmo, talvez. E coluna é um negócio que eu diria que se mexe uma vez só, né? Quando a gente faz uma cirurgia, é quando é realmente necessário, que a gente já passou por todos os tratamentos conservadores, que é exercício físico, educação postural, até alimentar, porque tem a ver muito a questão de água, todos os hábitos, eu diria até hábitos de pensamento que também influenciam na nossa psique e no nosso, consequentemente no nosso físico. Eu a segunda cirurgia consegui fazer graças à minha ajuda familiar e graças a Deus eu consegui fazer essa segunda cirurgia apesar de tudo o que se passou.
Eu fiquei, dá pra dizer que eu fiquei melhor, tava melhorando bem logo após a cirurgia. Até o quinto mês que teve uma crise severa, que eu vou contar aqui, que é um divisor de águas, digamos, nessa história, assim. Porque eu já vinha há décadas, digamos, há muitos anos, 20 anos, mesmo sem saber, que nem eu disse, mas com essa esperança de ficar bem, de ficar melhor. Naturalmente, é impossível não ter. E nessa segunda cirurgia, no quinto mês tive essa crise, que eu jamais esperava, porque até na primeira cirurgia não tive crise nenhuma, nunca. Assim, crise eu me refiro a quando tá, a dor é extremamente excruciante, é uma dor que vem muito forte e ela fica por alguns dias ou semanas. Até mesmo antes da primeira cirurgia eu nunca tive crise nesse ponto, porque eu tinha uma dor insuportável, mas constante, que aliviava quando eu não fazia nada, quando ficava sentado. Porque o movimento de hiperlordose para mim, a compressão nervosa aumentava devido ao escorregamento ali da região, e quando eu ficava sentado eu diminuía essa hiperlordose, aliviava o nervo. Então assim eu ficava sem dor, de pé eu não aguentava 5 minutos. Então era esse extremo. Então eu conseguia sobreviver, digamos assim, nesse sentido, mas sem poder trabalhar, sem poder ter uma vida de fato, né? Sem poder ficar de pé, então, pensa. E aí a segunda cirurgia eu fiz, já conseguia ficar mais de pé mais tempo, já conseguia trabalhar aos pouquinhos em casa e tal. Aí quando o médico me liberou para fazer academia, para fazer esporte, falou que podia correr, eu meio receoso e tal, fiz uns esforços aqui e ali e acabei que eu tive essa crise, que até hoje não se sabe direito o porquê. Eu fiquei praticamente uns 3 meses sem dormir. O médico me operou, disse que, segundo a análise dele, dos exames que eu fiz logo após a crise, seria uma dor de alteração do sistema da dor, como se fosse uma dor fantasma, igual quando a gente perde um membro, por exemplo, que faz sentido. De fato, há uma alteração do sistema da dor quando se tem uma dor crônica há muito tempo. Isso pode se somar com essa questão psíquica da pessoa, questão emocional, pode agravar isso ou não. Ah, e eu fiquei com aquilo, meio que não acreditei. Aí eu fui atrás porque, continuei indo atrás porque a dor, ela era muito. Ela não passava e eu não sabia o que fazer. Aí eu procurei um neurocirurgião, uma nova opinião. Aí eu fiz um neurocirurgião da dor, inclusive, que é uma especialidade. Fiz uma infiltração diagnóstica para saber onde que era o problema. Não foi tido efeito, ali R$ 2.500. Esqueci de mencionar que a minha segunda cirurgia foi quase R$ 70.000, a duras penas, muito. No fim, voltando para a questão da crise, no fim, eu junto com o médico acreditei que seria algo muscular que demandava reabilitação intensa. Aí eu fui atrás de uma reabilitação, eu já fazia exercício físico de forma orientada para ter essa reabilitação, quer dizer, para não definhar nunca, nunca parei, porque a gente tem que saber que mesmo doendo nunca a gente pode parar. Mesmo tendo dor, alguma coisa a gente tem que sempre fazer, porque não fazer é pior. Não é porque fazer é agradável, é legal. Hoje eu faço pelo menos 4 vezes por semana meus exercícios com acompanhamento e precisa fazer. Às vezes eu tenho dor. Quando é muita dor, às vezes dou uma limitada, até porque eu não sei exatamente ainda a causa dessa questão da crise. E então eu fiz essa infiltração, não deu certo. Daí eu busquei esse profissional de reabilitação. Em alguns meses de reabilitação, ele me disse que provavelmente o meu caso não era de questão muscular, então eu já teria melhorado pelo menos um pouco. Então ela achou por bem me orientar para ir num outro profissional, outro neurocirurgião. Nesse neurocirurgião, ele me indicou um exame sofisticado, uma máquina de 3 Tesla e uma ressonância com contraste de 3 Tesla. E nisso no exame constatou bastante fibrose, que não necessariamente seja a questão do problema, da causa dessa dor atual que veio depois da crise muito forte e ficou, mas constatou também fibrose da raiz nervosa de L5-S1. E eu percebi que é exatamente onde dói, que é a esquerda, e lá constou a esquerda. Então surgiu uma nova possibilidade de diagnóstico e de tratamento, que é uma infiltração um pouco mais complexa, que precisa ser em bloco cirúrgico. E por causa de toda essa história, eu fui esgotando assim, meus recursos financeiros e tudo mais. E eu vim fazer esse vídeo para compartilhar minha história, para quem sabe alguém se identifique, passar algumas dicas para vocês. Então, me disponibilizar para compartilhar, né? Para quem sabe ajudar de alguma forma e quem se sentir à vontade me ajudar. Eu agradeço muito caso alguém quiser. Vou deixar abaixo do vídeo
um link de uma vaquinha que eu fiz para esse procedimento em específico, ou para quem quiser me ajudar no Pix. E vou deixar o Pix também. Ou para algum médico que quiser me dar alguma dica, algum conselho, algum auxílio. O que eu preciso agora, que diz respeito à vaquinha, é um procedimento que chama bloqueio epidural, que ele infiltra, começando em alguns pontos para tentar identificar, e depois nessa região epidural ele injeta para tentar descolar as fibroses. Com esse líquido injetado ele acaba entrando e assim descolando as fibroses. E eu tenho esperança que eu fique bem. Em todo esse tempo eu descobri uma forma fui descobrindo de aprender a equilibrar essa questão das esperanças. A gente nunca deixa de ter, porque é o que nos resta. Quem sofre dor crônica sempre busca estar melhor. Mas temos que aprender a não criar também expectativas demais, porque tem certos casos que realmente é complexo. A gente tem que aprender a aceitar, conviver com a situação, se adaptar, buscar se adaptar na vida e ao mesmo tempo continuar buscando. Então, ao mesmo tempo que a gente agradece o que a gente já tem, as coisas que a gente já tem, as coisas simples da vida, busca viver uma vida harmoniosa, ao mesmo tempo que agradece e vai buscando uma solução, né? Porque todos nós a gente pode evoluir e quem sabe quem sofre com dores crônicas de diversos motivos, nesse caso de coluna, quem sabe tem uma melhora, aconteça uma cura, digamos assim, ou pelo menos que a gente possa ter uma vida digna, tendo uma melhora para ter uma vida digna, né? O que eu digo para vocês é que antes de fazer qualquer cirurgia, primeiro esgote todos os tratamentos conservadores, como eu falei, se eduque, aprenda a viver com uma postura adequada, sempre preservando a lombar, nunca se torcendo demais, principalmente quem fez cirurgia. A gente tem que buscar conhecimento de anatomia, buscar conhecimento de profissionais que trabalham, que entendem de biomecânica, para aprender sobre, né? E não deixar tudo sempre nas mãos dos médicos, que às vezes certos pontos a pessoa acaba se conhecendo mais que o próprio médico, e essa pessoa pode até ajudar o médico. Ó, é assim, 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 eu sou assim, a minha dor é exatamente assim. A gente se auto-observa e acaba auxiliando o médico, às vezes, no tomada de decisão para um tratamento. Quando for precisar de cirurgia, opte por cirurgias minimamente invasivas, se possível sem artrodese, às vezes é necessário, vai fazer o quê? E se possível, faça, por exemplo, ao invés de utilizar parafuso para fixar uma vértebra e outra, hoje em dia tem a artroplastia, que é a troca dos discos, que é usado na cervical, hoje em dia está se usando na lombar também. Outro tratamento inovador que tem é a cirurgia robótica, que há pouco tempo eu descobri que tem até em Porto Alegre. Claro, cada caso é um caso e tal, mas atualmente a gente tem muito mais tecnologias do que uma vez, tem muito mais conhecimento, tem acesso à internet. Certas coisas me arrependo e tal, mas lógico, não adianta às vezes não ter pesquisado, não ter ido mais atrás e tal, porque é simples assim de informação que às vezes pode mudar todo um rumo, né? E no caso da espondilolistese, se você é criança, se você tem um filho que tem isso, não espere quando é grave. Quando não é grave, tudo bem, se espera, se faz o tratamento conservador. Mas quando é grave, vá em vários médicos para ter uma boa decisão. Porque se for num médico e ele te dizer, não precisa fazer nada, é muito novo, não vai fazer cirurgia, às vezes a pessoa sendo leiga, o pai ou a própria criança, enfim, sendo leiga, vai acreditar só naquele médico e acabou. É bom a gente buscar outras opiniões, porque às vezes, quando é um caso grave como o meu, se era muito vantajoso ter feito quando era mais criança, que daí dava para puxar no lugar a vértebra. Eu ia ter uma anatomia dos músculos mais adequada, poderia fazer uma cirurgia provavelmente minimamente invasiva, mesmo sendo há vários anos atrás, poderia ter feito assim. Então, não espere demais, analise bem o seu caso, busque conhecimento. E espero ter ajudado. Compartilhe também a sua história aqui nos comentários. Caso tiver alguma dúvida, tiver espondilolistese específica, grau 3, grau 2, na medida do meu tempo eu posso responder. Como eu falei, eu deixo aqui onde a vaquinha, especificamente para esse tratamento, ou meu Pix para quem quiser me ajudar. Se um dia me curar, com certeza eu venho e faço outro vídeo aqui. Senão a gente tem que seguir, né, fazendo exames de rotina, buscando a reabilitação que custa. Então isso tudo custa e eu fico à disposição quem quiser me ajudar. Eu deixo também o meu Pix aqui embaixo. Paz e luz a todos e até mais.